Fala pessoal, aqui é o professor Rafael e hoje eu trago para vocês a questão 44 do vestibular CEDERJ do ano 2020, segundo semestre. O nosso enunciado é o seguinte: a superfície de uma mesa que tem a forma de um quadrado ABCD foi dividida em três partes pelos segmentos de reta MC e BE, como indica a figura abaixo. Se M é o ponto médio do segmento AD e as áreas em metros quadrados das partes 2 e 3 são respectivamente A e B, a razão A por B é... Muito bem, primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é o que o exercício pede. O exercício está pedindo para calcular a razão entre duas áreas, a área da parte 2 da figura e a área da parte 3, que são dois triângulos. Depois a gente vai ver de que tipo são esses triângulos. Então, temos que dividir a área da parte 2 pela área da parte 3. É o que o exercício pede, né? As áreas, respectivamente, são A e B, e ele pede a razão A sobre B. Então, a área da parte 2 vale A área da parte 3 vale B, e a gente tem que saber quanto que essa razão vale. Então, vamos usar as informações que o exercício nos traz para ver que estratégia a gente pode traçar para fazer isso. A primeira frase do exercício fala que essa figura ABCD é um quadrado, até destaquei aqui. Se é quadrado, os quatro lados são iguais e todos os ângulos também são iguais e valem 90 graus. Então, eu vou marcar aqui o ângulo de 90 graus nos quatro vértices. Então, está aqui os quatro ângulos valendo 90 graus, o símbolo está aí colocado. E aqui fala que esse quadrado foi dividido em três partes. Então, parte 1, que o exercício não pede, em princípio, nada sobre ela, e a parte 2 e a parte 3, que são dois triângulos. Aí ele fala que o segmento de reta MC, ele corta, né? O ponto M ele fica no ponto médio do segmento de A até D. Então, ele fala aqui embaixo que M é o ponto médio do segmento AD. Se é ponto médio, esse segmento está dividido em duas partes iguais. Então, eu vou chamar aqui de X e embaixo também. Ou seja, se eu pegar toda essa parte de A até D, eu vou ficar com 2x. Então, o lado do meu quadrado ficou 2x. Então, todos os outros lados vão ter que valer também 2x, porque o quadrado tem os quatro lados congruentes, ou seja, a mesma medida. Agora, eu tenho aqui algumas informações sobre esses triângulos. Eu sei aqui do triângulo da parte 2, sei que ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Sei os dois catetos dele. E o triângulo da parte 3? Vamos olhar aqui para esse segmento BE. Esse segmento aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui do outro lado também vai ser 90 graus. Logo, o meu triângulo da parte 3 também é o triângulo retângulo. Então, os dois triângulos que têm as áreas que eu vou precisar do cálculo, eles são triângulos retângulos. O que eu preciso agora saber? Ora, se a razão que a gente está pedindo aqui é de duas áreas de dois triângulos, se esses triângulos forem semelhantes, eu posso calcular a razão de semelhança e, com essa razão, calcular a razão das áreas. Por quê? A razão entre as áreas de dois triângulos que são semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, eu vou encontrar essa razão de semelhança e vou elevá-la ao quadrado, e assim a gente vai chegar ao resultado final e ver qual opção a gente vai marcar.
Então, vamos lá. Vamos ver se a gente pode encaixar esses dois triângulos como sendo triângulos semelhantes. O nosso enunciado não nos fala nada sobre os ângulos desse triângulo. Porém, a gente pode deduzir algumas coisas. Eu vou chamar esse ângulo aqui de baixo, eu vou chamar ele de P. E o outro eu vou chamar de Q. Repare que esse é um triângulo retângulo. Eu já tenho aqui um ângulo de 90 graus. Eu posso afirmar aqui, eu acredito que você não vai ter dificuldade para aceitar isso, porque se eu juntar os três ângulos desse triângulo, eu tenho que encontrar 180, correto? Porém, eu já tenho um ângulo aqui que vale 90. Então, o P mais Q tem que valer também 90 graus. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o ângulo P e o ângulo Q são ângulos complementares. Eles juntos formam 90 graus. Se eu tiver o P, eu sei que o Q é o ângulo que falta para que a gente complete um ângulo de 90 graus. E isso é muito útil aqui olhando para o vértice C. Olha para cá, olha para o ponteiro aqui para você entender o que eu quero fazer. O ângulo de 90 graus do vértice C, ele foi partido em duas partes. Uma delas eu chamei de Q. A outra parte, obrigatoriamente, tem que valer P. Por quê? Aqui eu tenho duas partes que tem que dar 90 graus a soma delas, porque o ângulo do vértice C é um ângulo de 90 graus. Eu já sei que é o ângulo P que eu somo com o Q para dar 90 graus. Então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui de baixo tem que ser o ângulo P. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao descobrir que esse ângulo aqui vale P, esse aqui que eu estou passando uma seta aqui, eu consigo concluir que os dois triângulos da parte 2 e da parte 3 são semelhantes. Basta que um triângulo tenha dois ângulos ordenadamente congruentes para que eu possa garantir que esse triângulo é semelhante. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, na parte 3, um ângulo de 90 graus e aqui o ângulo P. Na parte 2, eu tenho um ângulo de 90 graus e tenho aqui também o ângulo P. Eu posso afirmar agora, sem sombra de dúvidas, que a parte 2 é semelhante à parte 3. O triângulo 2 é semelhante ao triângulo 3. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para calcular a razão de semelhança? Do triângulo da parte 2, eu conheço os dois catetos, posso conhecer a hipotenusa se eu quiser calcular. Já no triângulo da parte 3, eu só conheço a hipotenusa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a hipotenusa da parte 2. Que aí eu vou calcular a razão com essa hipotenusa aqui do triângulo da parte 3. Ok? Então, vamos calcular aqui essa hipotenusa. A hipotenusa é o segmento MC. Então, pelo teorema de Pitágoras, MC ao quadrado vai ser igual ao cateto x elevado ao quadrado mais o cateto 2x também elevado ao quadrado. Então, como que vamos ficar aqui? A gente vai ter MC elevado ao quadrado igual a x ao quadrado. 2x ao quadrado vai ficar, eu tenho que elevar o 2 ao quadrado e tenho que elevar o x. 2 ao quadrado dá 4, e x ao quadrado é x ao quadrado. Então, vou continuar meu cálculo aqui do outro lado. E vai ficar o seguinte, MC ao quadrado vai ser igual a 5x ao quadrado, porque eu vou somar aqui o x ao quadrado com 4x ao quadrado, então eu vou ter 5x ao quadrado. E agora eu vou jogar
esse expoente 2 para o outro lado. Ele vai virar uma raiz. Aí vai ficar assim. Raiz quadrada de 5x ao quadrado. Aqui eu vou eliminar esse expoente do x com o expoente do radical. E o x vai conseguir sair do radical. Então, eu vou ficar com mc igual a x raiz quadrada de 5. Com isso, eu sei as duas hipotenusas. Para eu calcular a razão de semelhança, eu vou dividir a hipotenusa da parte 2 pela hipotenusa da parte 3. A hipotenusa da parte 2 eu acabei de calcular, é x raiz de 5. A hipotenusa da parte 3 eu já sabia, eu tinha colocado 2x, então vou colocar aqui. X eu corto com x. Resultado, a minha razão de semelhança é raiz de 5 sobre 2. Então, como eu sei agora a minha razão de semelhança, eu posso calcular a razão entre as áreas. É só eu pegar essa razão que eu acabei de encontrar e elevá-la ao quadrado. Então, vai ficar assim. Vai ficar raiz de 5 ao quadrado, raiz de 5 sobre 2 elevado ao quadrado. Como que vai ficar isso? Esse expoente vai ser expoente dos dois, do denominador e do numerador da fração. O numerador é uma raiz quadrada, então eu vou cortar com o expoente, vai ficar só o 5. Embaixo eu elevo ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, com isso, a gente chegou ao final do nosso exercício. Calculamos a razão entre as duas áreas. Deu 5/4. Isso corresponde à nossa letra A. Com isso, chegamos ao fim do exercício. Ficou com dúvida? Fácil, difícil, tranquilo? Escreve para mim nos comentários se você ficou com dúvida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. Um abraço para você e bons estudos. Fui!